Seja absolutamente bem-vindo a mais uma live com o professor Arnaldo. Nesses vídeos, nessas lives, você tem acesso a conteúdo de alto valor conectado à comunicação e à liderança. E nós estamos começando uma nova etapa do processo com foco em empreendedorismo, gestão de negócios, gestão de pessoas, com um foco um pouco mais afunilado agora. E nessa live de hoje, você vai ter, como sempre, receber, como sempre, estratégias que vão fazer você entender a sua comunicação de forma mais assertiva, de forma mais eficaz, para que você atinja resultados claros e mensuráveis, que você possa realmente mostrar esses resultados como palpáveis, né? Resultados que são efetivamente importantes para o processo de comunicação e de gestão de pessoas e gestão de negócios. E o tema de hoje, o tema do nosso bate-papo de hoje é risco calculado. Você já correu risco calculado? Já aconteceu de você avaliar os riscos de forma científica, de forma analítica, antes de iniciar um processo, uma atividade, um projeto, ou mesmo antes de iniciar um empreendimento? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você tenha uma análise, faça uma análise de risco calculado e que você tenha efetivamente percepção desse risco, para que você saiba aonde existem os problemas, aonde existem os degraus, as pedras no caminho, aonde existem as falhas, os possíveis buracos, para que você realmente se ajuste, se adeque. Então vamos lá. Sobre risco calculado, como buscar informações para avaliar se o risco é mesmo calculado ou não. É importante que você avalie se realmente o risco ele pode ser calculado, porque pode ser que um risco que não seja eventualmente calculável ou previsto, você não tem como resolver esse risco que você não consegue calcular. Agora, existem os riscos que você consegue calcular. E a maneira de fazer isso é você entender o seu mercado, entender a sua região, entender o seu público-alvo, seja em qualquer situação. Eu posso estar falando aqui para uma pessoa que está buscando uma vaga no mercado. Ele vai entender, né, os riscos de buscar a empresa X, de buscar a empresa Y, os riscos de empreender. Então ele precisa entender mercado, entender região, entender público-alvo, entender o processo como um todo. E para isso é preciso que essa pessoa, é preciso que você entenda uma coisa importantíssima: agir na sua zona de evolução, a sua zona de aprimoramento. O que é a zona de evolução? A zona de evolução é além da zona de conforto. Essa é a melhor maneira de você aceitar que existe uma necessidade de evoluir. Você se posiciona na zona de evolução e aí você aceita a necessidade de inovar. E inovar requer uma análise de custo, de risco calculado. A análise do risco calculado te dá a oportunidade de inovar com segurança. Muito bem. E aí você precisa analisar o seguinte: quais são os parceiros, né, os também chamados stakeholders, desse processo de inovação, desse processo de risco calculado? Quando você pensa em risco calculado, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de empreender, de fazer algo novo, de abrir um novo negócio, de abrir um novo empreendimento, de aceitar um novo emprego. Hoje em dia é muito comum que o candidato também avalie
a empresa. Por quê? Porque o candidato, a gente pensa que às vezes só o candidato é avaliado pela empresa, mas a empresa também é avaliada pelo candidato. Por que que ela precisa ser avaliada pelo candidato? Porque o candidato a uma vaga ou o candidato a uma promoção, ele também precisa entender o quanto o pacote estratégico da empresa, missão, visão, valores, o quanto esses aspectos estratégicos da empresa realmente fazem uma diferença na vida dele. Opa, eu vou evoluir estando numa empresa que tenha esse perfil de condução. Eu vou evoluir estando numa empresa que tenha essa maneira de agir, que tenha isso como visão, que tenha essa missão e que atue sob esses valores. Ou seja, eu vou também, o candidato vai também avaliar a empresa. E nesse momento é o momento dele analisar riscos. Como ele faz para analisar riscos? Ele faz um estudo, ele precisa de uma base. Essa base, ela pode ser uma base empírica. E aí também pode ser uma base científica. O que é uma base empírica e uma base científica? A base empírica é aquela base do know-how diário, né? Do interesse do dia a dia, da pesquisa que ele faz com amigos, com outros empresários. Essa pesquisa é uma pesquisa empírica, são dados empíricos. Ele pode ter uma percepção como cliente daquela empresa, ele pode ter uma percepção da comunidade, o que a comunidade fala daquela empresa, ele pode ter uma percepção das redes sociais daquela empresa. Então ele faz uma análise empírica daquela empresa que ele eventualmente venha a ser contratado. Para que ele faz essa análise empírica? Para que ele conheça os riscos calculados, aqueles riscos que ele consegue efetivamente calcular. Se ele realmente... E que risco pode ser você entrar numa empresa, a pessoa entrar numa empresa errada? O risco de perder um tempo danado com um aprendizado que não faz sentido para você. É a mesma coisa da pessoa entrar num curso que ela não gosta, ela fica lá um semestre, 2 semestres, e aí ela não calculou o risco do não gostar daquele curso, ou se ela faz calculado, ela sabe que aqueles 2 semestres que são básicos pode dar sustentação, pode dar base para ela manter-se em um outro curso que ela gosta. Então assim, aquela coisa de escolher o curso, fazer um ano, fazer a área básica e migrar para um outro curso que seja realmente o curso que mais me interessa. Ou seja, isso é um risco calculado. Eu faço uma análise da grade curricular e eu consigo analisar o processo de entendimento. Em algum tempo alguma coisa pode acontecer, em algum outro tempo outra coisa pode acontecer, e eu acabo tendo uma percepção de risco. Quando eu tenho essa percepção de risco, eu passo a ter a ideia do risco calculado. Então, como eu disse no início, é importante que você entenda o mercado, você entenda a região que você vai atuar, você entenda o público-alvo. O público-alvo de uma pessoa que está procurando emprego é o público-alvo empresarial, é o público-alvo corporativo. E aí eu preciso entender, esse público-alvo me interessa? Esse perfil de empresa me interessa? Aí eu estou fazendo uma análise do risco. E aí eu quero que você faça uma análise agora em relação a stakeholders. O que são os stakeholders envolvidos nessa pesquisa? Seja ela empírica, seja ela científica. Deixa eu explicar o que é uma pesquisa científica para análise de risco. É você, por exemplo, se e quando você se interessa pelo lado econômico da empresa, você conhecer o balanço dessa empresa, conhecer os investimentos dessa empresa. Muita coisa está no mercado, muita informação, lógico que é um nível maior, mas muita informação. Quando você pensa em abrir um investimento num banco, você consegue entender aquele banco pelos seus balanços, pelas suas informações científicas, pela informação oficial. Isso é uma pesquisa científica. Uma pesquisa científica de risco calculado,
quando você vai abrir um negócio, abrir um empreendimento, é você entender através, por exemplo, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, que te entrega dados sobre a cidade, sobre a região, sobre aquele movimento de pessoas naquele efetivo modelo de negócio. Então você consegue fazer uma pesquisa mais a fundo. E essa pesquisa é uma pesquisa científica. Quando você vai analisar o que autores de livros sobre aquele negócio, sobre aquele segmento, escreveram a respeito disso. Isso é uma pesquisa científica. E aí você, para fazer uma análise de risco, você precisa ter, às vezes, você precisa ter as duas percepções. O risco empírico, a análise empírica de riscos e a análise científica de riscos. Mas vamos nos ater aqui à análise empírica. Por quê? Porque a análise empírica de risco, ela é muito mais simples, ela é muito mais fácil. Você faz uma pesquisa de mercado junto às pessoas que você gosta. Você pode fazer essa análise no Facebook, no Instagram. Você pode fazer uma análise visitando as empresas. E aí você tem uma percepção, visitando um cliente, conhecendo um cliente daquela empresa. Isso eu estou falando de uma maneira geral. Agora, quando você vai abrir um negócio próprio, um empreendimento próprio, aí sim eu quero aqui dar uma aprofundada nesse processo de forma bem sutil. Por quê? Risco é uma necessidade, é uma informação importantíssima para que você saiba o caminho que você vai trilhar. O saiba o caminho é um saiba mais ou menos, tá? É um saiba onde você tem uma ideia desse caminho que você vai trilhar. É onde você tem uma percepção de possíveis problemas. Aí, quando você faz toda a análise, você faz todo o processo de pesquisa, o que vai acontecer? Você tem maiores chances de seguir o caminho de maneira mais serena, mais suave. E pode até se preparar para possíveis intempéries do mercado, intempéries da sazonalidade desse mercado, as possíveis intempéries efetivas do clima, do tempo, né, do frio, da chuva, as possíveis intempéries hoje de uma pandemia. Então, assim, você precisa analisar qual é a sua percepção de risco. E quando a gente fala de stakeholders ou de parceiros, né, que é quase a mesma coisa, envolvidos nesse processo, você precisa pensar em pelo menos quatro stakeholders importantes, que são os seus concorrentes. E os seus concorrentes, a gente pensando em empresas, são empresas que já estão abertas. Se você está pensando em arrumar um emprego, os seus concorrentes são os outros candidatos. Se você está pensando em melhorar a sua postura corporativa, quem são os seus concorrentes? Outras pessoas que queiram a mesma coisa que você, que queiram crescer dentro da empresa, que queiram evoluir dentro da empresa. Então é preciso que você analise quem são os seus concorrentes. E aí esses concorrentes, muitas das vezes, nos dão uma percepção de análise de risco muito boa. Por quê? Se o concorrente, quando você percebe que o concorrente está bem, ele está desenvolvendo bem, ele está respirando bem, ele está bem colocado no mercado, isso é excelente, porque você precisa pensar. E aí vem uma outra palavrinha, né, que é o benchmark. Você pode pensar em fazer um benchmark com esse concorrente, porque ele está bem instalado, ele está processando bem, se virando bem, ele está bem engajado no processo de evolução. E aí você tem uma ideia desse concorrente a partir de uma análise empírica, uma percepção do dia a dia, uma percepção de clientes que compram lá. E aí aquela questão também vem aquela questão
do colega de trabalho que também quer uma promoção, aí vem a questão do candidato que está do seu lado para uma entrevista e você precisa ter essa percepção de risco. Um outro stakeholder importante é o seu público-alvo. Eu até já comentei sobre o público-alvo e o público-alvo é o seguinte: quando você está abrindo um negócio, abrindo um empreendimento, o seu público-alvo é o seu possível cliente. Quando você quer uma promoção na empresa, o seu público-alvo é a sua gestão. São as pessoas que são os gestores da empresa que vão comprar a sua ideia de evolução. Quando você quer arrumar um emprego, o seu público-alvo são as empresas. Por isso que eu ainda comentei sobre você conhecer e fazer uma análise bem interessante, pode ser empírica, de forma interessante, das empresas onde você entrega o seu currículo, onde você pleiteia uma vaga de emprego. Então, nós falamos do concorrente e do público-alvo. Aí vem o mercado em si. O mercado em si, quando você está fazendo uma análise de um novo empreendimento, para você fazer um plano de negócio, por exemplo, esse mercado ele é extremamente extenso, ele é extremamente robusto e você precisa avaliar. Por quê? Quando eu falo de concorrente, eu estou pensando em concorrente direto. Quando você fala em mercado, quando você pensa em mercado, você já começa a pensar no concorrente indireto. E o que é o concorrente indireto? É, por exemplo, o posto de gasolina. Qualquer que seja o seu negócio, um posto de gasolina pode ser um concorrente indireto. Por quê? Porque o fulano, a pessoa, eu, você, todos nós, que nos deslocamos de carro, a gente vai passar num posto e abastecer. A gasolina esteja 4, esteja 5, esteja 6 reais. Você vai abastecer. E aí pode te tirar aqueles 5 reais do jogo da lotérica que você ia fazer. E aí o cara da lotérica nem sabe que ele tem um concorrente que é o posto de gasolina. Então, a concorrência indireta, quando você olha para o mercado, você precisa dar essa atenção. No caso de você querer abrir um novo empreendimento. E aí tem o caso de você querer evoluir dentro da empresa. Qual que é o seu mercado quando você quer pensar em evoluir dentro da sua empresa? Lembra que eu falei que o público-alvo é o seu gestor, é quem vai te dar a promoção? Só que o seu mercado são os outros setores da empresa. Os demais setores da empresa, eles vão de alguma forma assinar, endossar a sua promoção. Então é importante que desde o primeiro dia de trabalho, querendo você ou não uma promoção, desde o primeiro dia de trabalho, você se envolva de maneira positiva e profissional com os outros setores da sua empresa, com os outros departamentos da sua empresa. Aí você vai conseguir fechar um pouquinho essa percepção, né? Você está fechando o círculo dessa percepção de concorrência, de público-alvo e de mercado. E aí, um outro stakeholder importante de você entender são os seus colaboradores, né? Quando você vai abrir um empreendimento, quem são os seus colaboradores? As pessoas que vão trabalhar com você, os parceiros que vão prestar serviços para você. Então pode ser que você tenha um empreendimento que você contrate algumas pessoas, contrate mesmo, né, CLT, e que você tenha outras pessoas que sejam parceiros, que sejam fornecedores de serviço para que você faça o seu empreendimento andar. Nesse caso, eles são os seus colaboradores. Tem aí também os fornecedores, eu estou trazendo aqui para ficar mais simples um pouquinho. Quando você está pleiteando uma promoção, você precisa entender que colaboradores são todos os seus colegas de trabalho, independente de setor, independente de departamento. E caso você venha a ter essa promoção, eles serão, parte deles pelo menos serão, uma parte desses colaboradores, serão os seus colaboradores diretos, as pessoas que vão responder a você. Aí a gente fecha aqui uma ideia de stakeholders, ou seja, como você faz uma análise desses stakeholders para conhecer efetivamente
os riscos, para ter uma ideia de riscos e fazer com que esses riscos se transformem em riscos calculados. É importantíssimo que você tenha esse perfil, entender, né? Qual é a ideia de se entender esses riscos calculados? O que dá para fazer de inovar no seu negócio, o que dá para fazer para inovar na sua empresa, na empresa onde você trabalha, onde você é CLT ou onde você já é gestor, né? Essa é a ideia, é você inovar. Toda vez que você pensa em inovação, em evolução, em crescimento, em expansão, quando isso vai acontecer? É sempre muito bom lembrar. Isso vai acontecer na zona de evolução, na zona de crescimento. O que é, só lembrando, o que é a zona de evolução? É aquele momento que vem logo em seguida a zona de conforto. A zona de evolução é onde se faz marinheiros bons, né? O marinheiro bom, ele é construído em mar revolto. Esse é o processo. E nós estamos passando por um momento de mar revolto. Aliás, o mar está muito revolto, extremamente revolto. Eu quero então que você pense, que você avalie esse processo hoje de pandemia. Como que está na sua cabeça, você é empregado ou você é empresário, como que isso está fluindo no seu processo decisório? O que está acontecendo no seu processo decisório? E uma coisa importante, tomadas de decisões, às vezes, de forma muito rápida. Eu tenho um amigo que trabalha com uma agência, ele é dono de uma agência de turismo. O que ele imediatamente fez, já agora, no segundo mês de pandemia? Ele já descobriu, primeiro, que ele pode fazer muita coisa home office. Como ele pode fazer muita coisa home office, o que ele fez? Ele já desocupou o imóvel que por acaso é dele e está colocando o imóvel para locação. Ou seja, aquele local que ele tinha de atender clientes que hoje ele não vai utilizar. Por quê? Porque os clientes nem podem viajar, quanto mais viajar a lazer, viajar para um resort. Isso acabou por algum tempo, e por um bom tempo. E o que esse empresário fez? Ele, no segundo momento, ele esperou um mês e começou a tomar essa decisão. Eu conversei com ele, inclusive, sobre uma parte dessa decisão. E aí tem uma outra parte que é importante a gente conversar. Qual que foi a percepção dele? Mudança. Eu preciso mudar alguma coisa muito rápido. E uma das coisas é diminuir os meus custos para o mínimo possível. E, logicamente, ele certamente demitiu as 2 ou 3 meninas que trabalhavam na agência e ele simplesmente enxugou tudo, levou tudo para home office para que ele realmente tivesse um tempo agora para se reestabelecer. E uma pergunta que ele fez para mim, pergunta não, né? Uma afirmativa que ele fez para mim. Ele falou assim: Arnaldo, agora eu preciso pensar em fazer algo diferente. E esse fazer algo diferente faz com que ele vá arriscando em mercados novos. Faz com que ele vá se pautando por meios que são novos para ele, totalmente desconhecidos. Ele mexe com agência de turismo há 25, 30 anos. É uma coisa de louco, cara, ao pensar num determinado momento e falar assim: meu, eu faço isso há 25, 30 anos. Agora eu preciso mudar algo. E aí o algo é legal, mas eu preciso mudar tudo. Vou trazer isso para home office, faço em casa, nas minhas horas vagas, inclusive, porque o mercado está bem em baixa. Tem algumas coisas, né, que ele consegue efetivamente fazer, até por um aplicativo de mensagem.
E ele vai precisar pensar em alguma coisa. Ele me disse que quer pensar em alguma coisa. Ou seja, nesse momento, ele está fora da sua zona de conforto, ele está avaliando riscos de N coisas na vida dele, para que ele consiga achar um novo segmento para ele se encarar, né? Para ele encarar um novo segmento de atuação profissional. Gente, esse momento de tomada de decisão, de fazer com que você saia totalmente de uma área que você tem domínio, essa área que você tem domínio pode inclusive não ter nada a ver com a área de atuação, né, com a sua área de atuação futura, aliás, com o que você precisa fazer, porque se você está precisando mudar, é porque tem alguma coisa que realmente está errada. Por isso a necessidade de mudança, que foi exatamente o que aconteceu no mercado de agência de turismo. Fecha tudo, acaba tudo agora, eu mantenho um pouco da operação em home office e vou fazer algo totalmente diferente. Gente, é totalmente diferente mesmo. Então, por ele ter fechado o negócio, ele agora precisa manter a renda, ele precisa partir para um outro modelo de empreendimento. E isso faz com que ele atue totalmente na zona de evolução. E a sua zona de evolução? Quantas vezes você vai na sua zona de evolução e volta para a zona de conforto? Para entender, isso aliás é um processo natural. Quando a gente fala de risco calculado, e o tema de hoje é análise de risco calculado, o que você precisa pensar? Sair da sua zona de conforto, permear a zona de evolução, que é onde existe o crescimento, a evolução mental, intelectual, espiritual e o crescimento em termos de tamanho também, né? Tamanho físico, isso do empreendimento, tá? Então, quando você sai dessa zona de conforto e atua temporariamente na sua zona de evolução, volta um pouquinho, tenta de novo, volta um pouquinho, você está fazendo uma análise de risco e aí você conhece um pouquinho esses riscos que estão acontecendo na sua zona de evolução e aí é hora de tomar uma decisão. Efetivamente, você precisa pensar na decisão final. Eu vou atuar 100% na zona de evolução. A zona de evolução é que vai realmente te fazer caminhar caminhos novos, permear trajetórias novas, buscar formas novas de fazer coisas totalmente diferentes. Existe até uma frase muito comum, eu mesmo utilizei recentemente. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Cara, isso pode ser hoje. Você pode estar precisando fazer algo pela primeira vez hoje. E aí, isso é fazer uma busca de novos caminhos e pensando, estruturando os possíveis riscos. Por isso que é importante, quando eu falei no início dos stakeholders, quando você pensa nos seus 4, 5 stakeholders que você tem no entorno do seu empreendimento, ou na empresa que você está pleiteando uma promoção, ou na empresa que você está pleiteando uma vaga, você precisa pensar nesses riscos. E é um grande desafio hoje essa retomada do dia a dia corporativo, essa retomada do dia a dia familiar, que a gente já está quase chegando, daqui a pouquinho começa a pensar no processo acadêmico, no processo escolar, né? Hoje eu já tive uma notícia de uma próxima data de agenda, marcando a minha aula de MBA com os meus alunos para outubro. Então, assim, as empresas estão pensando longe, elas estão pensando num processo. Só que aí eu preciso reestruturar toda a dinâmica. Eu preciso remodelar a aula que eu teria dado em fevereiro, março e abril, que eu não dei as aulas em março e abril, eu vou precisar remodelá-las, porque as pessoas estão em outro momento. As pessoas estarão pós-pandemia, que a gente nem sabe quando vai acontecer o pós-pandemia, pensando em riscos
A pandemia em si, a, a atenção ao processo vai demorar 1 ano, 2 anos. Por isso que esse amigo que tem agência de turismo, ele fechou tudo. Por quê? Em 1 ano, 2 anos, ninguém vai pensar em viajar. E, gente, que incrível, ele falou isso pra mim na primeira semana. Na primeira semana, ele virou pra mim e falou assim: Arnaldo, pelo que eu estou entendendo, o cara tem 30 anos de mercado, o cara tem muito know-how, muita percepção empírica de mercado. Ele não precisou fazer uma pesquisa na OMS, ele não precisou fazer uma pesquisa no que estava acontecendo na China, mas a percepção dele, quando na primeira semana, ele virou para mim e falou assim: Arnaldo, eu imagino que isso vai voltar ao normal para mim em 1 ano e meio, 2 anos. Isso é uma percepção da retomada muito longínqua do meu dia de hoje. E quando isso acontece, eu preciso sair totalmente da minha zona de conforto, ir atrás de uma zona de evolução para alguma coisa, porque eu preciso manter uma renda, eu preciso fazer algo que seja produtivo. E tem uma coisa importante: o que eu vou fazer? Eu preciso calcular os riscos dessa nova atividade. E é aí que entra o professor Arnaldo te ajudando a calcular, a pensar nesses riscos, a entender essa pesquisa empírica, essa pesquisa científica. O que é melhor fazer? Eu posso ir atrás de uma pesquisa mais suave, mais serena. É um mercado 100% diferente. Eu não conheço nada desse mercado. Eu nunca fui nem cliente desse mercado. Então, assim, é importante que você avalie o quanto o processo de evolução depende desses 2 fatores. Primeiro, você efetivamente agir na sua zona de evolução, sair da zona de conforto. E o segundo item é fazer uma análise de risco muito importante, uma análise de risco muito profunda, para que você tenha efetivamente entendimento sobre as possibilidades e as potencialidades e também as limitações. Quando a gente pensa em possibilidades, você precisa entender potencialidades, que é aquilo que vai efetivamente te erguer, te levar para cima, e também entender as limitações. Aí entra, quando a gente faz uma análise de risco, para poder ter uma percepção dos riscos e assumir riscos calculados, tem uma ideia da matriz SWOT, que é forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando você pensa numa força e fraqueza, numa oportunidade, numa ameaça da sua empresa, da sua pessoa, do seu cargo, da sua formação profissional, quando você faz a análise SWOT da sua atitude, você começa a acreditar na necessidade de agir na sua zona de evolução e principalmente fazer a análise de riscos calculados. A análise de riscos vai fazer com que você haja com segurança. E aí, pessoal, pode mesmo, é uma coisa muito importante, mesmo você tendo uma análise de riscos e tendo a percepção do risco calculado, é importante que você ainda assim embase em outras tantas ferramentas, como eu disse, a análise SWOT, ter uma percepção de pesquisa científica, de pesquisa empírica, para que você tenha base na tomada de decisão. E aí entender o que está no seu entorno, entender o que acontece no seu mercado, faz com que você efetivamente estabeleça uma segurança na tomada de decisão a partir do risco calculado. Para que serve o risco calculado? Para você tomar uma decisão com mais segurança, com mais propriedade. E para isso, você precisa entender todos os processos que existem no seu entorno. Muito bem, pessoal, vamos lá, agora nós estamos finalizando. Eu quero só lembrá-los que quando existe o processo, finalizando principalmente essa parte da pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, quando você pensa em voltar ao novo normal, voltar
ao novo normal, ou seja, estamos no momento que os casos estão pipocando e todo mundo quer voltar a trabalhar. Isso é fantástico, voltar a trabalhar, só que os casos estão pipocando. Então todo mundo vai precisar pensar numa maneira nova. Primeiro que a gente precisa ter em mente que esse risco que tem o fato de todos voltarem a trabalhar faz com que tomemos decisões totalmente diferentes. Decisões de parcerias, decisões de coletividade, decisões que vão tirar você da sua zona do conforto, porque antes era muito mais simples, você entrava do carro e saía do carro, entrava num lugar, saía daquele lugar e pronto, acabou. Hoje você precisa tomar uma atenção consigo e com os outros. E aí você, né, só dá para saber o que está acontecendo depois que sai nos boletins. Antes de sair nos boletins, todo mundo é suspeito, eu sou suspeito, você é suspeito, todo mundo pode estar com o assintoma, né? Estar com o vírus e de forma assintomática. Então, hoje muda tudo. E como preparar, como você se preparar para essa variação que as pessoas vivenciam hoje, né? Ou seja, entramos num processo sem fazer análise de risco, porque não deu tempo de fazer análise de risco. Estamos nesse processo em plena evolução e aí vem a variação emocional, a variação do humor, a variação das intenções, a variação da motivação das pessoas, a variação dos sentimentos. Tudo muda, tudo muda. É importante que você se conheça, se entenda para que você realmente analise os riscos que estão no entorno de todo esse processo e efetivamente tenha em mente que a partir do momento de uma tomada de decisão, você vai tomar essa decisão de sair de casa, de voltar ao trabalho, de buscar um novo emprego, de abrir um novo empreendimento, qualquer que seja, você vai agir com a ideia de riscos calculados. E aí tem uma coisa interessantíssima, né? Nesse processo de risco calculado, tem uma coisa que eu não falei ainda para vocês. É uma das 10 características do empreendedor de sucesso. Tomar decisões com base em riscos calculados. Avalie as suas decisões e pense nas suas decisões como empreendedor. Seja você empreendedor, dono do seu próprio negócio, seja você um aspirante a empreendedor, seja você um empreendedor corporativo, que você já está dentro de uma empresa, seja você um candidato a uma vaga de emprego, você precisa ter a ideia de tomada de decisão com riscos calculados. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês. Um monte de gente esteve aqui comigo, ótimo. Fico muito feliz com isso. Quero muito que você me responda uma coisa. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou, eu quero te pedir que você me ajude a divulgar. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas envolvidas no processo de mudança. Mudança é a única e absoluta constante no mundo. A mudança é a única e absoluta constante no mundo. É o que nunca muda, né? A possibilidade, a necessidade de mudança. Então eu quero que você divulgue com seus parceiros, com as pessoas que você gosta. Eu vou precisar fazer um comentário aqui. Depois, se for o caso, as meninas cortam. Mas, Cris Meire, obrigado pelas suas manifestações. Obrigado mesmo. Adoro quando você participa. Eu tenho algumas pessoas que participam com mais frequência e que acabam me dando feedbacks e eu fico muito feliz com isso. Então, se você gostou, divulga, me ajuda a divulgar. Se você estiver assistindo isso no Facebook e no Instagram, confira lá se você está realmente me seguindo. Se você está assistindo isso no YouTube, eu quero te pedir que você ative o sininho e que você me assine, né, e se inscreva no canal. E aí nós vamos continuar aqui uma trajetória muito juntos. Então, pessoal,
essa ideia de fazer essas lives, de te trazer conteúdo, é porque a comunicação transforma, a transformação cria o hábito e o hábito vem da prática. E a ideia é que eu quero que você venha praticar comigo. E para que você venha praticar comigo, é preciso que você me acompanhe. Um grande, forte e fraterno abraço. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, no próximo encontro e provavelmente vai ser virtual, porque na rua estamos nos encontrando muito pouco. Até! Aí, pessoal, obrigado.